E aí, pessoal? Eh, Retornando agora para a aula número 2 do nosso curso de lógica para programação, né. Nós estamos aqui trabalhando com o Visualg, né, um programa que estamos usando para fazer a nossa incursão, vamos dizer assim, na desenvolvimento de sistemas, né. Vou abrir aqui a lupa mais uma vez e para poder conhecer então agora Eh, algumas outras partes da linguagem do Visualg, né. As linguagens de programação, elas são constituídas de, algumas partes, né. Por exemplo, você tem a declaração de variáveis, você tem as estruturas de desvio, você tem as estruturas de repetição, você tem, os operadores cálculo, você tem os operadores de comparação. E por aí vai. Então, basicamente, né, vamos lá, repetindo, são, eh, variáveis, ok, variáveis, seus tipos, né, comentários, faz parte, né, você colocar um comentário, variáveis, comentários, estruturas de desvio, que nós vamos conhecer, estrutura de desvio, estruturas de repetição, operadores aritméticos e operadores lógicos. Esse aí seriam a base inicial para a gente começar a trabalhar com uma linguagem de programação. Eh, Conhecer essas estruturas, né. Então o que que nós vimos na primeira aula? Nós conhecemos as variáveis e nós conhecemos, os tipos de variáveis, né. Vamos conhecer aqui agora, os tipos de operadores. E aí a gente continua com a variável e aproveita e conhece os tipos de operadores. Então vamos fazer o seguinte. Eu tenho aqui no meu Visualg, deixa eu fazer aqui na tela, tá muito pequenininha essa visão. Eu tenho aqui no Visualg então, eh, já um pequeno algoritmo que faz parte daquilo que nós iniciamos na aula passada, né, na aula número 1. Então eu tenho aqui, alguns comentários, eu tenho aqui escreva, né, que nós conhecemos lá na aula passada. Fazer o seguinte, criar um novo algoritmo. Gostaria de salvar, não vou salvar esse, eu vou criar um novo. Pronto, pegamos aqui um template novinho, né. Então vamos fazer o seguinte, ó, colocar aqui, as variáveis. Vamos colocar aqui coisa simples, tá. Colocar assim, preço, 2 pontos, tipo real, desconto, também do tipo real, quantidade, quando sendo do tipo, vamos fazer a quantidade inteiro, tá, ok. E aí vamos lançar aqui o seguinte, ó, vamos colocar assim, uma atribuição de valor para o preço. Preço, comandinho de atribuição, 9 ponto, né, 99. O Visualg ele não suporta a vírgula, né, ele trabalha com o ponto. Desconto, vamos colocar um desconto de uma vez? Ó, atribuir aqui o desconto, 19,99. Vamos colocar aqui a quantidade, quantidade, vamos colocar aqui 15. Muito bem, vamos criar mais uma variável? Preciso de mais uma variável. Resultado, ó, resultado, vai ser do tipo real, vou colocar resultado como real. Então nós vamos fazer o seguinte, olha, vamos fazendo aqui
pequena calculadora de preço, muito rudimentar, ok? Para a gente poder conhecer aqui como é que funciona aqui os operadores. Então vamos lá. Primeiro operador que eu vou apresentar para vocês vai ser o de subtração. É simples, né? É subtração, soma, divisão e multiplicação. Os operadores básicos do básico. Então seria assim, ó, resultado, atribuição, vamos colocar aqui, ó, o desconto, ok? Olha lá, ponto. Então fazendo isso, eu vou ter aqui, olha, vamos olhar aqui aquela quando o visual que vai descendo aqui e vai atribuindo os valores, né? Fica bem legal olhar essa parte, ó. Dar uma olhadinha aqui na tela, trazer aqui pra cá, puxar todas as colunas, né? Vamos exibir aqui, ó, reloginho na tela, ó. E lá vem, ó, e variáveis. Olha o que que ele faz aqui. Deixa eu abrir mais a janela aqui, para a gente poder enxergar melhor essa parte, ó. Então, e a gente consegue olhar direito, ó. Atribuiu as variáveis aqui. Olha como é que ele vem descendo com valores. Fechou. Então, olha só. Nós temos aqui, né, a criação das variáveis, o tipo e o valor guardado dentro delas. A variável resultado, ela recebeu o preço menos o desconto, né? Eu fiz uma atribuição aqui no desconto de R$19,99, o preço é R$29,99, então, o preço aqui, ó, o o resultado ficou aqui com 10, ó, resultado 10, ok? Ó lá, resultado 10. A quantidade não foi usada, né? Vamos fazer o seguinte, vamos atualizar, logo após eu ter colocado aqui o resultado recebendo o preço menos o desconto, vamos atualizar o resultado. Ó, resultado, ok? Percebe aqui, ó, ele mesmo, ó, eu posso fazer atualização assim, ó, resultado vezes a quantidade. Olha lá. E aí vamos ver aqui, ó, nós iremos ver o resultado tendo o seu valor modificado 2 vezes. Na operação, olha lá. Viram? Olha lá. Executar de novo. Então nós temos aqui, olha, nós podemos fazer atualização de variáveis, ok? Pegando aqui o resultado e pegando o conteúdo dele, modificando e armazenando nele novamente. Então aqui ele recebe uma primeira atribuição, onde é um cálculo, né? Preço menos o desconto. Depois ele recebe uma nova atribuição, onde eu faço a modificação utilizando o conteúdo dele vezes a quantidade. Então nós temos aqui, olha, algum cálculo já acontecendo utilizando os operadores de aritmética, tá? Nas linguagens de programação, operadores de aritmética são exatamente assim. Geralmente eles utilizam mesmo, né? Eh, multiplicação é o asterisco, soma é o sinal de mais mesmo, subtração é o hífen e divisão é a barra. Tem assim variações nessa parte. É bem tranquilo. Feito isso, vamos preparar para fazer agora uma próxima experiência com cálculo. Vou preparar, e aí a gente retorna com a imagem novamente. Bom, estamos aqui então agora para fiz aqui uma pequena preparação rápida, tem um corte, uma preparação rápida, para a gente agora continuar trabalhando.
né, aqui com estamos, iniciando aqui em operadores, né. Então nós vimos operadores, como é fácil, né, e simples fazer cálculos usando aqui o Portugal, ou português estruturado, né, que é o nome dessa linguagem utilizada pelo Visual aqui. Nós vamos agora ver o seguinte, vamos colocar aqui uma variável, só que nós não vamos digitar o valor para a variável não, nós vamos fazer o seguinte, o programa vai solicitar a entrada da variável. É coisa bem simples. Então vamos colocar aqui o seguinte, ó, vamos lançar aqui a variável, valor, do tipo, inteiro, ok? Vamos colocar aqui a variável nome, do tipo caractere, ó, caractere, que é o tipo que aceita as aspas, né, que aceita não, né, que é obrigatório o uso de aspas, né, e as aspas delimitam o conteúdo do que nós dizemos ser os caracteres desse tipo, né. O nome ou uma data, qualquer informação pode ser convertida em caractere, ok. E vamos colocar aqui, eh, e-mail, como sendo também que caractere. Ó, sim, o seguinte, para aqui assim, produto tipo caractere, preço caractere. Pronto, vamos colocar aqui o seguinte, pessoal, vamos colocar assim, avisar, fazer uma mudança, olha, vamos colocar isso como sendo aquele lógico, aquele que só aceita verdadeiro ou falso, tá? Beleza. Vamos colocar aqui agora o seguinte, eu mostrei naquela primeira aula, como é que nós podemos usar o escreva, né. Temos o escreva, temos o escreva e o escreva-L, escreval, né. Escreva e escreval. Vou colocar aqui o seguinte, ó, escreva e, né, eh, por favor, bem assim, ó, por favor, informe seu nome, ok? Espacinho aqui, e aí aqui nós vamos colocar já que é tudo na mesma linha, colocar aqui um leia. Leia é o comando de entrada do Visualg. Ó, leia e vamos colocar aqui a variável nome. E aí o que que ele vai fazer com isso? Ó, vamos lá. Lembrando que eu estou desligado aqui com o meu prompt aqui, ó, executar algoritmo como DOS, tá? Eu estou executando tudo aqui dentro dessa janela mesmo. Que executar o programa clicando no reloginho. Vamos ver aqui o que que nós teremos na saída. Olha lá. Entre com o valor de nome. Muito bem. Entre com o valor de nome. Vou colocar aqui, ó. É... Ayrton Luiz. Olha lá. Ok. Tivemos a atribuição aqui da variável nome como sendo Ayrton Luiz. Aqui, certo? Para puxar, acho que puxar isso. Tá assim. Ah, não. Tudo bem, deixa ele assim mesmo. Bom, vamos colocar isso aqui no prompt do DOS agora, executando na saída do DOS. Olha, variáveis. Por favor, informe seu nome. E aí ele fica aqui aguardando o nome, né. Pois ele ficou muito junto, né. Se digitar aqui, ó, vai ficar colado, não ficou muito legal. Fazer o seguinte, vou encerrar a execução dele para a gente poder, consertar isso, tá. Dá um enter aqui para ele poder sair logo. Vamos consertar e o conserto é simples, é só dar um espaço aqui. Beleza? Olha lá.
Aí nós temos um escreva colocando mensagem e o leia nome para que ele aguarde a entrada do nome. Muito bem. Eh, Logo após informar o nome, vamos copiar aqui, ó, copiar essa parte, colocar aqui, por favor, informe seu e-mail. Vamos colocar aqui, leia e-mail, ok? Note que aqui eu estou fazendo a coisa bem simples, nada de críticas, né? Nada de. Ó, aqui, tá vendo nosso algoritmo executando, passo a passo, passo a passo. Nome, Ayrton. E-mail, ayrtonrj@gmail.com. Perfeito, informei as 2 coisas. Joia. Então, algoritmo finalizado. Agora vamos fazer o seguinte, eh, nós vamos conhecer aqui agora um dos, operadores de desvio. No caso, nós vamos usar aqui o se, né. Vamos usar o se. Vou lançar uma pergunta e, dependendo do que eu responder, ele interrompe o programa ou dá seguimento, me perguntando outras informações, vamos dizer assim, para anotar o meu pedido. Tá, para aqui outro escreva, aqui outro escreva, e vamos colocar aqui nesse escreva, gostaria de realizar sua reserva? Gostaria de realizar sua reserva, e aqui ele vai fazer o leia no avisar, tá? Gostaria de realizar a sua reserva, leia avisar. Então, o avisar, ele é do tipo lógico. Se por acaso eu vou colocar assim, se meu avisar for verdadeiro, e vai dar prosseguimento, vai, pegar ali, por exemplo, o nome do produto e vai me mostrar o preço do produto que eu escolhi, né. "Ó, o produto que você escolheu custa tanto, você será avisado quando o produto estiver disponível", uma coisa assim, bem para ilustrar mesmo, tá. Então vamos continuar. Ó, vamos colocar aqui o seguinte, eh, se avisar igual a verdadeiro, então, olha bem como é que é a estrutura, ó. Eu vou atribuir o valor da variável produto, né. Produto, recebe aqui, ó, quero ser avisado quando chegar uma bicicleta 15 marchas, bicicleta 15 marchas. O preço, eu vou atribuir aqui também, ó, e 1.900, 1.999. Senão, aí vamos colocar aqui produto, produto recebe sim, eh, não escolhido. E o preço, atribuindo aqui assim, ó, opa, aqui a gente não usa esse símbolo, hein, pessoal, ó. Esse algoritmo aqui ia dar erro, tá? Ó, não pode usar isso aqui, né, nós estamos trabalhando com um valor real. E aqui o preço foi colocado como caractere, ó. Então, não foi de todo errado colocar aspa aqui, só que a declaração aqui está errada, ó. Desejo colocar o preço como um caractere. Por quê? Se eu colocar o preço como um caractere, eu não consigo utilizá-lo para fazer cálculos, porque ele é um caractere. Então eu não conseguiria, por exemplo, aplicar a ele uma taxa de reserva, ou aplicar a ele um desconto, ou fazer um parcelamento. Por quê?
a variável preço está como caractere, e caracteres, eles não podem ser modificados, eles ficam ali, não modificados dessa forma que eu estou explicando, você pegar ele e fazer um cálculo com ele, né, pegar e subtrair, somar, né, dividir, né, para de repente parcelar o preço, né. Caractere não vai muito bem com essas coisas, mas o valor real vai. Então vamos fazer aqui um acerto no nosso algoritmo. Colocar aqui o real, aí sim, ó, preço, aí já está, aí aqui está correto, ó, e 99. E aqui se eu não informar, né, não informei nada, vou impor senão 0,00, não informei nada. Fim C, olha lá. Bom, vamos ver aqui o que que acontecerá na execução. Vamos executar aqui, ó. Executando. Passo a passo, Ayrton, ok. E-mail com você gostaria de realizar a sua reserva? Vou colocar aqui, como é a variável lógico, eu tenho que informar falso ou verdadeiro, tá. Verdadeiro, ó. Muito bem. Então, analisando os resultados, né, analisando os resultados, podemos ver aqui, ó, abaixo, e ele atribuiu o valor, pegar aqui a lupa, opa, pegar aqui a lupa aqui. Nós podemos notar então que ele atribuiu o valor 1.900,99 ao preço, né. Deixa eu fechar aqui a janela da execução. Podemos notar que ele armazenou a variável do tipo real, o preço com 1.999, meu nome, meu e-mail, né, o nome do produto que eu pedi, a bicicleta de 15 marchas, e o avisar aqui como verdadeiro, ok. Então vamos fazer o seguinte, olha, aqui nós podemos ver e o desvio se, né, que está presente até em programas de planilha de cálculo eletrônico, ele está fazendo aqui uma validação. Se o que eu digitei no meu avisar foi verdadeiro, então ele vem e pega os valores dados ao verdadeiro, caso do verdadeiro. Se não for verdadeiro, ele vem aqui, ó, ele desvia para cá e pega os valores atribuídos ao falso, que é não escolhido, e o preço 0,00. Então nós temos aqui, olha, um desvio, ok? E o desvio, vamos colocar aqui, vamos executar de novo? Tá de novo, aqui temos saída, né? Acompanhar. Informe seu nome, Ayrton. E-mail, ayrtonlj@gmail.com. Gostaria de fazer reserva? É falso, não. Gostaria. Muito bem. Então nós temos aqui a saída. Olha lá. Produto não escolhido, preço zero. Então nós temos aqui, olha, o desvio foi feito para o senão, né, produto não escolhido, porque eu respondia no avisar falso, né. Eu não gostaria de realizar a minha reserva. Então, como o resultado não foi verdadeiro, falso, ele desceu aqui para a segunda opção, né, é não atribuir o valor de o nome de um produto e não atribuir um preço, né, a não ser o zero escolhido. Então nós temos aqui um primeiro emprego de como se usar um desvio no Visualg. Se você for trabalhar com uma linguagem de programação real, você vai ver que você vai ter a mesma estrutura, só que você vai digitar, da forma que a linguagem de programação pede, que é usando o se, usando o senão, mas ele lá é em inglês, né, geralmente é em inglês. Você coloca if, then e else. Se, então, senão. O if, then, else.
if then else, ele pode variar de linguagem de programação para linguagem de programação. Por exemplo, em linguagens como C Sharp, nós não temos a presença do then, então, esse então que aparece aqui no final, ó. Não há necessidade de colocá-lo, tá? Você apenas coloca se, senão. E é claro, precisa de ter um fechamento, fim C, né? Embora no C Sharp não seja obrigatório, ele não te obriga a colocar o fim C. E o fim C no C Sharp é a chave. A chave é um operador, a chave que nós usamos no português, né? Nós temos os parênteses, os colchetes e a chave. A chave no C Sharp, ela serve para limitar blocos de comandos. Então, quando você quer, é um assunto, claro, para o C Sharp, mas você quer iniciar um bloco de comandos, você abre com uma chave e para finalizar o bloco de comandos, você fecha com uma chave e aquilo ali que está entre as chaves fica entendido ser um bloco de comandos a serem executados, né? Aqui nós não temos a presença da chave, nós temos a presença do em C, que é, se a gente olhar aqui o nosso código, é quem dá fechamento do bloco que começou aqui, ó, né, do nosso desvio. Então nós temos aqui C, então, senão, em C. E a linguagem do desvio, né, do C, ele pode ser aninhado com outro C dentro dele. Digamos aí, eu tive aqui apenas um desvio, poderia ter mais desvios, poderia ter 2, 3, 4, quantos forem necessários, né. E se você olhar, a maioria dos programas faz uso assim, o tempo inteiro desse tipo de desvio, porque ele é importante, tá. Mas não existe só esse, nós temos mais um que nós vamos conhecer aqui agora. Olha, olho na telinha de novo. Eh, Na documentação do Visual, Gui, ele apresenta para gente um outro componente de desvio também, que é o escolha, ok? Eu vou salvar esse algoritmo aqui, colocar aqui como log3.alg, salvar ele aqui, e vamos lançar aqui o escolha. Vamos fazer um novo e, e vamos ó, lançar aqui o escolha. Vamos colocar aqui ó, um código pronto com o escolha. Olha lá, eis um código aqui prontinho com o escolha. Vamos executá-lo? Tem algum problema de construção? Entre com o nome de um time de futebol. Excelente isso, né? Para quem curte um futebol, vamos lá. Vamos colocar aqui o Flamengo. Flamengo. Feito. Olha só, é um time carioca. Tudo bem, como é que aconteceu isso? É semelhante ao si, tá? É quase a mesma coisa. Eh, o escolha, ele também é um tipo de desvio, mas ele é um pouquinho diferente. É como se ele fosse um menu de opções. Enquanto o C, você tem uma estrutura que desvia a execução do programa, o escolha ele faz a mesma coisa, só que mais semelhante a um menu de opções. Vamos dar uma olhada no código para entender melhor. Olha, aqui nós temos o uso do escreva, né? Nós já conhecemos o escreva. Temos, é claro, a declaração aqui, ó, da variável, né? Aqui, ó, algoritmo times. Temos a declaração de uma variável chamada time, do tipo caractere. E aí nós temos um escreva aqui, olha, colocando uma solicitação ao usuário, né? Ao quem está executando, usando o programa. Escreva o nome de um time de futebol. E aí ele faz um leia. Ó, vamos separar aqui as coisas um pouquinho. Ele faz um leia no time escolhido, time que eu digitei. E olha só o caso aqui, ó. Caso Flamengo, Fluminense, Vasco, Botafogo, Escreval é um time carioca. Caso São Paulo, Palmeiras, Santos ou Corinthians é um time paulista. Outro caso, se não digitar nenhum desses nomes, ele vem aqui, ó, é de outro estado, ok?
Esse tipo de estrutura, ela é muito comum, está presente na maioria das linguagens de programação, para não dizer em todas, né, em todas, você vai encontrar uma estrutura, só que com nomes diferentes. Por exemplo, no VB.NET, ela é chamada de, eh, select case, ok? No C Sharp, ela é chamada de switch. E o emprego do switch, ele é mais comum nas linguagens de programação. A maioria das linguagens de programação usa o termo switch, né, que é o desvio. Apenas em algumas outras, e eu creio que seja o caso do VB, que você vai encontrar o emprego do, select case, tá. De qualquer forma, é um desvio importante e ele é encontrado em todas as linguagens de programação. Bom, então essa foi a aula onde nós conhecemos os 2 tipos de desvio, 2 tipos aqui em Portugal, e é claro, nas linguagens de programação também existem. Note que tudo isso aqui que nós estamos fazendo, podemos depois pegar muito tranquilamente, escrever na linguagem nativa que nós queremos, seja ela, VB.NET, JavaScript, PHP, C Sharp, tantas outras que existem por aí, nós podemos pegar exatamente essa mesma linguagem, transcrever na linguagem de programação, executar e ver o resultado aparecer, ok? Bom, então encerramos aqui esta aula. Vamos para a aula 3, onde nós vamos falar das estruturas de repetição. São aquelas que executam a mesma tarefa um número limitado de vezes, né? Você é que vai dizer quantas vezes ele vai executar aquela tarefa. Mas aí, próxima aula, vamos falar sobre isso com mais detalhes. Então, até já na próxima aula. Aula número 3.